Então, hoje vamos estar falando sobre rotina de estudos, ok? Então, como criar uma boa rotina de estudos? Como vocês vão se preparar? Tipo, não estou acostumado. Como é que eu vou criar essa rotina de estudo para quem diz que está sempre sem tempo, né? Então, bora lá. Eu vou ver aqui se alguém deixou alguma pergunta. Mas, então, o mais comum de se ver é: teacher, não tive tempo. Ou então, essa semana foi tão agitada, acabou que eu não consegui estudar. Ou pode acontecer também que eu trabalho muito, eu não consigo parar, eu chego cansado, eu não tenho energia, não tenho foco para conseguir sentar e estudar. Então, normalmente essas pessoas conseguem assistir às aulas, mas na hora do dia a dia, da tarefa diária, de seguir um study plan, já tem uma certa dificuldade. E aonde que está o primeiro erro, ok? Não estou dizendo que você não seja ocupado, não estou dizendo que você realmente não fique cansado. Porém, o primeiro erro de quem está querendo seguir uma rotina de estudos ali é simplesmente dizer: eu não consigo, não vai dar. Se você tem um foco, que é, no caso, a fluência, alcançar a fluência, a primeira etapa que você tem que vencer é a sua mente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é: eu vou conseguir. Primeiro você vai vencer a sua mente e vai falar: eu vou conseguir seguir a minha rotina de estudo, eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. Então, primeiro, bora trabalhar esse lado psicológico da vida de vocês, ok? E começar a falar: eu vou conseguir, eu vou dar um jeito. Eu posso? Sim. Então, com isso em mente, vocês já vão olhar lá a rotina, o roteirinho de estudos que vocês precisam seguir. Então, exemplo, a maioria dos meus study plans que eu passo para vocês são de 25 minutos. Então, vocês vão olhar para aquele study plan e vocês vão olhar: eu vou conseguir fazer meus 25 minutos hoje. E foi a primeira etapa. E depois, vocês vão marcar, abrir o calendário de vocês ou um despertador e colocar dia a dia qual horário que vocês vão estudar. Então, exemplo, se nas sextas-feiras, a princípio, eu tenho um tempinho ali, uns 20 minutos, que eu consigo encaixar, sei lá, 7 da noite, você vai ligar o despertador ou vai colocar na sua agenda, no seu Google Agenda, com um alerta: 7 da noite, estudar inglês. Okay? Então, essa é a segunda etapa. Coloca um alarme, coloca na agenda. A outra etapa é a seguinte: qual vai ser meu canto de estudo? Aquele cantinho, quem tem escritório, vai ser aquele momento: não, aqui no meu escritório, às 7 da noite, eu vou estudar inglês no dia tal, tal e tal. Então, vocês primeiro vão internalizar isso para vocês mesmos, para a mente de vocês já começar a trabalhar isso. Que vai entrar uma rotina que a partir daquele dia, no dia tal, no horário tal, é meu horário de estudo. Então, mesmo que aconteça algo fora da rotina, o seu cérebro já vai começar a se programar que dia tal, horário tal, é meu horário de estudar inglês. Então, você já vai começar a fazer essa preparação para o estudar. Então, bora por exemplo. Aos sábados, vamos supor que você não trabalha. Então, não trabalho sábado, que horas que eu vou conseguir sentar para estudar os meus 20, 30 minutos de inglês? Então, vamos supor que você tenha uma rotina que você acorda 8 horas, toma o seu café,
faz alguma tarefa e tem um certo tempo livre. O que eu indico? Se normalmente esse teu tempo livre começa, supor, 10 horas da manhã, vai ser às 10 horas da manhã que você vai colocar no seu cronograma de estudo e estudar inglês. Então, primeiro você vai ter o seu momento de estudo e depois você vai fazer o que você quiser. Então, naquele dia, você já vai ter eliminado a tarefa de estudar inglês. Okay? Isso principalmente nos dias livres. Acordei, segui a minha rotina da manhã e a primeira coisa que eu vou fazer é estudar. Então, estudei o tempo que eu tenho que estudar, beleza. Eliminei a minha tarefa do dia, meu cérebro já processou o que tinha que processar, já fez as simulações da língua inglesa e aí você prossegue com o seu dia, que vai ser muito melhor, inclusive, porque você vai iniciar o dia pensando naquilo que você estudou e talvez até imaginando situações que você está vivendo ali, se poderia encaixar aquele momento do seu estudo ou não. Aquela frase que você aprendeu, será que você consegue encaixar? Ou então, se por exemplo eu estou num restaurante, como é que eu falaria tal situação em inglês? Então seu cérebro já vai estar assimilando aquilo dali. Então eu falei sobre fins de semana, feriados, dias que você não trabalhe. Então, bora recapitular. 1. Mentalize que sim, você vai conseguir separar um dia para estudar o horário. Outra, internalize, memorize os seus horários. Não importa se todo dia é o mesmo horário, não importa. Se um dia o horário é diferente ou não, ligue um alarme, defina com você mesmo aquele compromisso de que você vai estudar naqueles dias tal, tal e tal, no horário tal, tal e tal. Então, tá aí essa etapa. Qual é a próxima? Separar o seu canto de estudo. Quem tem uma mesa de estudo, teu cérebro já vai saber que é ali que você vai estudar. Quem não tem, separe um lugar onde você sempre vai utilizar aquele local que o seu cérebro já vai saber que é o momento de estudar toda vez que você sentar ali. Ok? Depois, e aí? Tô conseguindo, tô entrando na rotina, de repente aquele dia aconteceu uma emergência e eu não consegui fazer o meu momento de estudo. E agora? Então, seu cérebro já vai assimilar, já vai saber, pô, não consegui. E aí, o dia acabou? O dia não acabou. Você não seguiu aquele horário, mas você pode depois, antes do seu momento de dormir ainda, você entrar em contato com a língua de alguma forma. Seja lendo alguma coisa, seja ouvindo alguma música, acompanhando a letra. Entre em contato com a língua inglesa de alguma forma, seja ela qual for. Não conseguiu seguir a rotina, entre em contato com a língua, seja qual for o motivo, ok? Porque aí o seu cérebro já vai saber. É o contato com o inglês? É o contato com o inglês. Seja ele em horário diferente ou não, você teve contato com o seu objetivo de estudo. Uma outra coisa que eu acho muito importante, que isso vale para qualquer coisa na sua vida, não só para estudar o inglês, uma coisa que é muito importante, é você pensar qual é o seu objetivo, qual é o seu foco lá na frente. Então, se é aquela vaga de emprego, pensa, eu estou fazendo isso para conseguir a minha vaga de emprego o quanto antes. Se é aquela viagem, eu estou fazendo isso para conseguir a minha viagem. Então, você vai ter um acordo consigo mesmo, você vai ter um despertador, um alarme para te ajudar e você vai ter aquela motivação que vai te impulsionar a querer sentar para estudar, para querer ficar entrar numa rotina. Os primeiros dias são difíceis? São difíceis. Porque você pode acabar esquecendo e é por isso que vai ter o alarme. Mas, com o tempo,
as coisas vão se tornar mais naturais. Que é o dia que você acabar não fazendo, você vai ficar sentindo falta de que você tá faltando alguma coisa. E quando você vai perceber que foi o momento do seu estudo que não houve. Ok? Outra coisa que é estudada na psicologia, um dos assuntos da psicologia, é o seguinte. Ela diz o seguinte: conforme a gente repete as coisas, sempre ali, da mesma forma, do mesmo jeito, tal, com o passar do tempo, nós somos condicionados a sempre fazer aquilo dali. Com o passar do tempo, as coisas se tornam automáticas. Então, daqui a, por exemplo, 2 semanas, você não vai precisar do alarme, porque quando você olhar no relógio, você vai saber que está na hora de estudar ou não. Então, o seu sistema, todo o seu cérebro vai colaborar para estar naquele determinado local, naquele determinado horário, estudar, sentar, estudar. Então, vamos usar a psicologia ao nosso favor. Vamos usar a nossa vontade a nosso favor. Então, bora parar de pensar, não, hoje não dá, hoje não vou conseguir. Sim, você vai conseguir. Sim, você vai conseguir pelo menos 5 minutos, mesmo fora do seu momento de rotina. Alguma coisa você vai ter que inserir naquele seu dia, mesmo não conseguindo o tempo que você necessitava. Lembra que para você alcançar um certo nível de inglês, a sua fluência, você precisa manter o contato com a língua por um certo período de tempo. Então, supor 150 horas aproximadamente, você alcança o básico. Então, se você falhar um dia, o outro dia vai ser 20 minutos, 40 minutos mais distantes do seu sonho. Então, se você está focado no seu sonho, você deixa de estudar um dia, vai ser menos um dia próximo do seu sonho, do seu objetivo. Então, quanto mais você se esforçar, você focar, vai ser menos um dia para alcançar o seu sonho. Vai ser aquele momento mais perto do seu objetivo. Ok? Então, trabalhamos o psicológico, trabalhamos o nosso consciente. E agora? E agora que lembre-se que tenha contato com a língua. Crie a sua rotina do jeito que você puder. Se algum dia for de manhã, que seja de manhã. Se algum dia for à noite, que seja à noite. Mas tenha a sua rotina e dias separados. Okay? Como eu dei o exemplo, se por exemplo nas sextas é às 7, não tem problema nenhum chegar no sábado ser 10 da manhã. Ou chegar no domingo, o seu horário de estudo ser às 3 da tarde. Contanto que toda sexta seja às 7. Todo sábado às 10. Todo domingo às 3. Marque sempre um horário fixo. Saiu um dia da rotina, não é o fim do mundo. Mas estude fora do horário, porém estude alguma coisa. Quando se trata de questões de cansaço, não aguentei, tive que descansar um pouco, lembre-se que naquele dia, se você não estudou, é um dia a menos. Entre em contato com pelo menos 5 minutos naquele dia com a sua língua, com o objetivo, com algo próximo que estava no seu plano de estudo, mesmo que, não era hoje o dia de escutar música, mas eu vou escutar hoje para eu não perder o contato com a língua, e isso aqui que era hoje, eu estudo no outro dia, para não deixar de fazer. Uma coisa que é importantíssima para o conceito da ideia de rotina, de criar rotina, é que vocês têm que saber o seguinte: o nosso cérebro, ele tende a esquecer as coisas de um dia para o outro. Então, o seu dia, você viveu o seu dia hoje. Você deitou para dormir, quando você acordar amanhã, você já vai ter esquecido parte do seu dia anterior. Correto?
Então, se você esqueceu parte do seu dia anterior, e essa parte foi algo que você estudou, como é que você vai avançar na língua se a sua próxima aula é só na outra semana? Se você ficar sem estudar essa uma semana inteirinha até chegar à próxima aula, você já vai ter esquecido pelo menos 70% do conteúdo que foi estudado em aula. E aí vem a importância de um pouquinho por dia. Se você pegou um pouquinho do conteúdo para estudar no dia seguinte, você manteve aquela memória ali fresca. O seu cérebro vai entender o quê? Ok, isso é importante, isso eu preciso guardar. Isso não é algo que eu vou ter que deixar e descartar para limpar a memória. Então, vamos lá. Quem é da área de TI vai me entender o que eu estou falando aqui. O computador, ele tem a memória. Chega um momento que ele precisa eliminar o espaço da memória e ficar armazenado somente o que você pede que ele armazene. Correto? A mesma coisa é o cérebro. Ele vai processar toda a informação do seu dia. Chegar no dia seguinte, ele vai querer, durante o sono, limpar a memória. Mas se você for deitar já com o pensamento de isso aqui eu tenho que guardar, isso aqui eu tenho que memorizar. E no dia seguinte você reforçou aquele conteúdo. E no outro dia reforçou mais um pouquinho daquele conteúdo. E no outro, aquele outro pouquinho. Então ele vai estar sempre mantendo aquela informação, que o caso aqui é a língua inglesa, fresca na sua memória. Que aí quando chegar na aula seguinte, você não vai ter esquecido o conteúdo e vai avançar e aprender o conteúdo novo, em vez de ter que aprender tudo de novo para depois aprender o conteúdo de novo e não virar uma bola de neve. Então, se o objetivo é aprender um pouquinho de cada vez para o seu cérebro estar sempre armazenando as informações corretas. Vou estar abrindo aqui um momento de pergunta, se alguém quer deixar alguma pergunta, alguma dúvida de teacher, eu não consigo estudar normalmente por conta disso, disso e disso. E coloque aqui no comentário que se algo não for algo que eu já respondi, mesmo que fosse, eu vou estar te dando uma solução, ok? E enquanto isso, eu vou deixar a seguinte experiência para vocês. Eu também já fui aluna. Eu também trabalhava o dia inteiro e chegava no dia da aula, às vezes esquecia as coisas. Um dia, eu fui aquela aluna que só fazia tarefa de casa no dia anterior ou no mesmo dia para entregar para o professor na aula seguinte. Então, eu sei como é passar o tempo do jeito que a maioria de vocês passam, tendo que fazer tarefa porque está chegando a próxima aula e tem que fazer. E eu sei qual é a diferença também de quando eu estudo, porque eu sei que tem que estudar, e eu sigo uma rotina de estudo para manter aquilo fresca na minha memória. Então, comparando isso daí, eu como teacher hoje, eu continuo estudando. Eu como aluna, lá no início, estudava, tinha interesse, tá? Mas eu não tinha o conhecimento de que eu precisava estudar todo dia. Então, quando eu chegava na aula seguinte, eu já tinha esquecido muita coisa. Ou então eu só lembrava por causa do homework que eu tinha feito. E aí, o que acontece? Eu acabei levando muito mais tempo para alcançar o nível básico, muito mais tempo para alcançar o intermediário, do que se eu tivesse seguido um plano de estudo desde o início. Então, foi quando finalmente eu cheguei no intermediário, quase 3 anos depois, que eu comecei a ter uma rotina diária e aí avancei para o avançado num clique. Tá entendendo a diferença do tempo? Que é você não dar passo para trás, mas seguir sempre em frente. Então, criar o hábito é difícil. Sim, Nive, criar o hábito realmente é difícil. Eu mesma tô querendo criar o hábito de fazer exercício todo dia. É difícil pra caraca. Porém, é aquela questão de a gente ter que botar na nossa cabeça que é o meu futuro, é o meu foco,
é o meu objetivo. E tenho que me programar em dia tal, tal horário. Eu vou fazer. Putz, falhei hoje. E agora? Que momento eu vou conseguir, na minha agenda, fazer isso novamente? Respira fundo. Olha para o seu dia. Vamos supor que você está no início do dia. Você olha para o resto do seu dia e você vai pensar, eu vou encaixar isso aqui depois do meu almoço. Ou então, eu vou encaixar isso daqui logo depois que eu tomar meu banho, vou fazer rapidinho e depois eu vou voltar para minha tarefa XYZ. Então, a mesma coisa funciona com os hábitos físicos, né? Vamos dizer assim. Se eu olhar para o meu dia, cara, que eu tô cheio de coisa para fazer, não consegui me exercitar hoje, como é que eu vou fazer? Eu não vou chegar a fazer atividade física nunca vou conseguir emagrecer, ou então eu nunca vou conseguir pegar o condicionamento físico que eu queira. Então, só através do hábito, um dia mais um dia, mais um pouquinho aqui, mesmo falhando, que eu vou conseguir, um momento, criar minha rotina. Então, tem que caminhar. Então, é de pouquinho em pouquinho. Falhei hoje, eu acerto amanhã. Acertei amanhã, no dia seguinte acertei também, eu comemoro que eu consegui e não simplesmente penso no dia, pô, eu não consegui ontem, não vou conseguir hoje, e depois, será que eu vou continuar não conseguindo? Mas, na verdade, o pensamento tem que ser o contrário. Não consegui hoje, mas eu vou dar um jeito de conseguir. Porque meu foco é esse, meu objetivo é esse. That's it, Luciano. A consistência é o tentar, mesmo que as situações te digam o oposto. É o você continuar tentando até que a rotina se torne parte da sua vida de forma natural. O início nunca é fácil, seja no estudo, seja numa rotina de exercício, seja inclusive rotina nova de trabalho, para quem muda de emprego. O início sempre é mais difícil, mas a consistência, a persistência e você continuar tentando, que é o que vai fazer a diferença. Conseguiram entender aqui? Bora lembrar também que tem turma nova abrindo aí em fevereiro. Quem quiser tá entrando na turma de básico, inscrições estão abertas. Então, só focando no positivo, no dia a dia, no seu objetivo lá da frente, que você vai conseguir seguir o seu caminhar de hoje. Você vai conseguir avançar hoje. Ok? Então, that's it. Vou deixar a live salva aqui para quem quiser reassistir, fazer anotação. Quem perdeu o início, quiser fazer a anotação das listas, do step by step. See you guys next time. Bye!